Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 62, mais um episódio de Percepção Harmônica. O meu nome é Pedro Janquizuri e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima. Oi, gente, que prazer tê-los de volta hoje para mais um episódio de Percepção Harmônica. Vamos nos divertir juntos com uma série de desafios. Vamos nessa. Mas antes disso, a gente precisa pegar um minutinho aqui e agradecer aos nossos apoiadores, essa galera que dá uma ajuda pra gente financeira, pra gente manter as luzes acesas e manter esse barco aqui flutuando. São eles que ajudam a gente a manter os Semibreves de graça também. Ajuda a gente a manter esse conteúdo aqui para quem não tem como pagar uma aula, não tem como pagar um professor, conseguir pelo menos um pouquinho de uma educação musical estruturada e com começo, meio e fim, do jeito que a gente acha que é o melhor jeito para se aprender música, né? Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves e ajudar a gente a partir de R$5. E ajudando a gente, você ganha acesso ao nosso grupo privado para os apoiadores lá no Telegram. Você pode trocar aquela ideia com a gente, tirar suas dúvidas, ter esse contato direto com a gente. Além disso, se você quiser ajudar a gente a partir de R$15, você ganha acesso ao nosso grupo de estudos, que é a nossa reunião semanal dos nossos apoiadores, onde a gente revê a nossa matéria desde lá do começo, dos primeiros episódios. A gente revê a matéria, a gente tira dúvidas, a gente repassa tudo usando nossa lousa, usando nossos instrumentos, para o pessoal conseguir seguir em frente na matéria, resolvendo todas as dúvidas. Tem sido uma experiência muito legal, tem sido uma construção desse meio novo muito bacana pra gente está muito feliz e muito obrigado para todo mundo que está fazendo parte disso junto com a gente. E se você quer fazer parte disso, é só apoiar a gente lá a partir de R$15 por mês. E se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazer isso financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais simplesmente compartilhando os Semibreves com todo mundo que você conhece. Pode mandar nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, manda para todo mundo, que isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Além disso, você pode fazer um review, dar um joinha, dar uma estrelinha, seja no Apple Podcasts, no Spotify, no Overcast, no Castbox, onde quer que você ouça, vai lá, faz um review da gente, faz uma avaliação legal, que isso ajuda a gente também a chegar em mais pessoas. E se você gostaria de ajudar a gente mais um pouquinho, entra aqui na descrição do nosso episódio e responde a nossa pesquisa rápida dos Semibreves, uma pesquisa anônima para ajudar a gente a conhecer mais o nosso público. Não deixe também de entrar no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast@gmail.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o @semibrevespod e todos os links para tudo isso que eu falei até agora estão na descrição do episódio. Além disso, se você quiser aulas particulares de música, de instrumento, comigo ou com o Daniel, você pode entrar em contato com a gente direto pelos nossos perfis pessoais em todas as redes. Eu sou o @Pedro Janquizur e o Daniel é o @Maestro Insano, certo? Esqueci de alguma coisa? Não, perfeito, belíssima cabeça como de costume. Bora mergulhar no conteúdo da aula de hoje. Então vamos embora para nossa percepção harmônica. Muito bem, Daniel. Mês passado, no nosso episódio de Percepção Harmônica, nós vimos exercícios de 6 acordes cada, utilizando todos os acordes do nosso campo harmônico maior. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Bom, hoje nós vamos fazer exercícios com progressões de 6 acordes cada, usando todos os acordes do campo harmônico. Tadá! Pelo menos não teve mais nada para me atormentar aqui hoje. Nós o tormento é o mesmo. Não vai ter grandes novidades hoje em matéria de inclusão na estrutura aqui, né? Não vamos criar mais nenhum problema, mas em compensação a gente considerou interessante repetir para poder dar esse reforço, né? A gente não tinha feito nenhuma progressão com 6 acordes, né? Com progressões um pouco mais longas,
escondendo cada vez mais as resoluções e trabalhando o reconhecimento dos graus por outras formas, pelos saltos intervalares e a comparação analítico-sintática das relações entre os graus, né? Então, assim sendo, vale a pena a gente repetir isso para ficar isso cada vez mais forte. Claro que vem com aquela pimentinha extra, né? Que afinal de contas é para isso que a gente tá aqui, né, Pedro? É isso aí. Só garantindo para todo mundo que isso aqui não é falta de pauta, porque esse assunto vai muito longe ainda. É só para dar esse reforço mesmo, porque é um assunto que a gente sabe que não é dos mais simples, né? No nosso escopo prévio aqui, a gente fez uma continha rápida, até onde a gente pretende chegar. Tem aí mais 1 ano e meio, 2, tranquilo, de percepção harmônica pra gente explorar. Mantendo esse nosso cronograma aqui de um episódio por mês, a gente vai bastante longe ainda. Lembrando que isso aqui não é de forma nenhuma o único exercício de percepção que você precisa. A gente está aqui para dar um apoio, para além de dar os exercícios, a gente dá aquele pegar na mão mesmo e mostrar como que a gente resolve esses exercícios e tentar dar uma luz para quem está um pouquinho mais perdido. Mas, como sempre, não deixe de entrar nos sites e aplicativos da sua preferência de estudo de percepção e fazer os exercícios que estão lá, voltar nos nossos episódios anteriores de percepção e usar as nossas dicas de sites, né? O musictheory.net, o teoria.com e vários outros aplicativos que já tem aí para tablets, para celular, etc. Tudo isso são recursos inestimáveis para você treinar a sua percepção no seu dia a dia, né? Lembrando também que o melhor jeito de acompanhar esse episódio é, de preferência, com lápis e papel na mão, né? Se você, por acaso, está no ônibus, está no carro, está fazendo alguma outra atividade, você não consegue fazer isso agora, pode ouvir tentando resolver os exercícios, mas se tiver alguma dificuldade, é interessante depois tentar fazer com papel na mão e anotando as dicas e anotando os movimentos que você está ouvindo, etc. E lembrando que a nossa praxis aqui é sempre tocar cada um dos exemplos 3 vezes. Daniel vai tocar 3 vezes, depois eu vou tentar descobrir o que foi, eu ia falar adivinhar, mas não é adivinhação, né? Eu vou tentar descobrir. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Aqui ninguém acredita em adivinhação não, viu, gente? Não, a gente tá bem longe da adivinhação. Bem aqui. Longe disso. Então eu vou tentar demonstrar como é que eu faço essa investigação, né? Para descobrir o que é que o Daniel está tocando ali. Mas é muito interessante para você que está tendo esse primeiro contato com esse tipo de percepção agora, que você tente resolver o exercício durante essas 3 passadas, pause o episódio se for preciso, volte se você precisar ouvir mais algumas vezes ainda, e depois você ouça a nossa dedução do exercício aqui para conferir se você acertou ou não e onde estão seus pontos fracos, pontos fortes, para que você também possa guiar o resto do seu estudo para você resolver esses pontos fracos, certo? Perfeito, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos começar, então, dando o centro tonal dos primeiros 4 exemplos. Nós vamos fazer 8 exemplos, os primeiros 4 num centro tonal e os outros subsequentes em outro centro tonal. Vou tocar sempre o centro tonal antes de tocar os exemplos, para que você tenha uma referência, perfeito? Vamos lá. Então é esse aqui. Certo? Vamos começar, então? Exemplo número 1. Segunda repetição, então. Terceira repetição. E aí, Pedro, como que ficou para você? Muito bem, eu tenho a impressão que começou já com uma maldade bem grande no coração, esse primeiro exercício aí. Muito bem, o primeiro acorde, já pelo nosso... Comparando com o tom que o Daniel tinha dado antes, eu já desconfio que seja um 4º grau,
porque é um acorde maior com sétima maior, porém não é o Dó, né? O acorde fica uma quarta justa acima dele. Não é o Dó, eu não sei se tá em Dó essa sequência em Dó, eu tô pensando em Dó aqui porque fica mais fácil. É Dó. Um dia todo mundo já foi Dó, né? O Kodály chamava isso de Dó móvel, né? Eu penso sempre em Dó. Quando eu tô fazendo os exercícios de percepção, eu sempre penso em Dó, que fica mais fácil. O Kodály também. Exatamente. Então, temos aqui o nosso primeiro acorde, o quarto grau, e depois ele vai para o primeiro, que é o outro acorde maior com sétima maior, que é aquela nossa cadência plagal, né, que a gente fala de vez em quando, tanto aqui quanto nos nossos episódios de análises harmônicas. Então temos aquele pam, pam. Aí ele começa a fazer uma cadência que é muito comum, que é o 4-1-5-1, né? Pam, 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 pam. Isso aí é uma coisa que a gente ouve sempre, mas ele não vai para o segundo 1. Isso. Ele vai para um outro lugar depois. Né? Isso aí. Deixa eu terminar. Pô, deixa eu molhar o bico primeiro. Né? Aí vai pam, 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 pam. Né? Então o que é isso? Ele foi para o segundo grau daí. A gente está vendo uma sequência acontecendo aqui, né? Ele está fazendo aquele ciclo das quartas e quintas que a gente costuma fazer ali, que a gente viu nas nossas análises harmônicas quando a gente falou do Autumn Leaves, por exemplo, ou do Fly Me to the Moon, mas ele está fazendo ao contrário, está fazendo de trás para frente, né? E aí ele continua nessa sequência, quando do Ré ele vai para o Lá. Pam, pam. Ou também conhecido como do Ré para o Lá, também conhecido como os graus. Ele vai do 2 para o 6. O Pedro acordou totalmente Kodály hoje. Acordei em Dó hoje. Então ele faz 4, 1, 5, 2, 6, e aí ele faz mais uma quinta justa acima, né? Pom, pam, chegando no Mi. Então essa sequência é o ciclo das quintas ao contrário. Então é 4, 1, 5, 2, 6, 3. Perfeito, é isso aí. Pra aquecer, né? Aquecimento. Pra aquecer, a gente já vai no Moonwalking harmônico. Na jugular. Vamos lá, mas afinal de contas vocês já estão bem treinados, né, gente? Vocês aí, nossos queridos ouvintes, já passaram por todos os estágios da construção sintática disso, intervalos, acordes, graus, etc. Vocês já estão espertíssimos. Vamos seguir, então. Então, segundo exemplo, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. Jeito gostoso de terminar uma progressão, né? É sempre uma delícia, né? Muito bem. Então a gente começa essa progressão com aquele nosso famoso 2-5, né? Pam, pam. Só que, em vez da gente ir para o 1 depois, em vez de fazer pam, 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 ele faz pam, 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 né? Que é aquela famosa cadência de engano, aquela cadência Ronaldinho Gaúcho, aquela terminação mais comum quando a gente não vai para o 1, que é a gente ir para o 6. Então a gente fez pam, 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 pam. Então a gente andou uma quinta aí, né? A gente foi lá para o terceiro grau. Então a gente fez até agora 2, 5, 6, 3. Aí, desse terceiro grau, ele faz uma outra sequência que é bem comum a gente ouvir também, que é esse 3, 4, 5. Então ele vai andando em graus conjuntos até o quinto grau, porém, ele não faz essa sequência toda ascendente, né? Então ele faz pam, pam. Em vez de ele fazer o Sol logo nessa sequência de graus conjuntos, né? Andando um tom a partir do Fá, então pam, pam. Ele faz pam, pam. Ele dá esse salto de sétima para trás no baixo, para dar essa confundida, mas a gente tem então 2, 5, 6, 3, 4, 5.
Perfeito. Vamos ao terceiro exemplo, então? Vamos lá. Então vamos lá. Terceiro exemplo, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E agora, Pedro? Muito bem, a gente começou com um acorde todo engraçadinho aí, né? Esse exemplo, aquele acorde diferentão do nosso campo harmônico, que é sétimo grau, meio diminuto. Desse sétimo grau, a gente andou uma quarta justa acima, né? Se não me engano, indo então para o terceiro grau. Esse movimento é aquele movimento muito comum, a gente vai ver ele mais para frente depois. Para quem já está um pouquinho mais acostumado com o campo harmônico menor, ele é muito comum para fazer o 2/5 menor. Mas a gente não pode chamar isso de 2/5 porque esse 3 está menor, ele não está dominante. Então a gente tem aí o 7, 3, e aí a gente vai para o 6, para onde estaria mesmo a resolução desse 2/5, caso ele fosse um 2/5, né? Então a gente faz pam, pam, pam. A partir desse 6, a gente dá um saltão aí, né, de sexta no nosso baixo, e a gente vai parar lá no quarto grau, né? Como é que a gente sabe que esse aí é o quarto grau? A gente tem algumas dicas ali. A gente pode ir pelo salto do baixo, a gente pode ouvir essa função subdominante, que já coloca pra gente como sendo o quarto grau ou o segundo grau, ou a gente pode ouvir o acorde maior com sétima maior. Lembrando que esse acorde pode dar uma confundida, porque esse acorde se encontra dentro de um segundo grau com nona, né? Então, dependendo da distribuição do acorde, você pode ouvir esse sétima maior mesmo dentro do acorde menor, então precisa prestar bastante atenção no baixo, mas nesse caso eu acho que é um quarto grau, maior com sétima maior, indo então para o quinto grau e finalmente, pela primeira vez no dia de hoje, resolvendo o quinto grau no primeiro, né? Olha que delícia. Ufa! Como ficou então, Pedro? Então fica 7, 3, 6, 4, 5, 1. Perfeito, é isso aí. Então vamos ao último exemplo, o quarto exemplo, nesta primeira tonalidade. Vamos nessa? Primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro, o que te parece? Muito bem, então nós começamos ali com o nosso primeiro acorde menor, fazendo então um movimento descendente para o nosso acorde dominante. Então a gente tem ali o 6 e o 5 indo para o 1. Então, em seguida nós vamos para o quarto grau. Então, pom, pam, pom. Que intervalo é esse, né? Esse é aquele nosso famoso trítono. Então ele vai do quarto, ele vai para o sétimo grau, aquele acorde meio diminuto, aquele acorde diferentão. Pom, pam. E aí do meio diminuto a gente anda mais uma quarta para o nosso terceiro grau, né? O nosso terceiro grau menor. Então aí ele fica 6, 5, 1, 4, 7, 3. Perfeito. Vamos mudar de tonalidade? Então a nova tonalidade vai ser este cara aqui, ó. Beleza? Beleza. Primeira execução.
Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro? Muito bem. A gente começa com aquela sequência clássica, né? Aquela sequência do Last Kiss. Ele tá caindo em terças, né? Terças descendentes. Então ele faz 1, 6, 4, mas aí na sequência clássica da música pop, a gente tem 1, 6, 4, 5. Nesse caso ele fez 1, 6, 4 e aí ele caiu mais uma terça para chegar no 2, né? Então fica pam, 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 pam. Aí, desse 2, ele faz o nosso querido 2-5, né? Pula no ouvido esse dominante. Pum, pam. Aí fala assim, opa, agora ele vai resolver. Agora eu vou chegar em casa, uma fácil pelo menos. Só que em vez dele resolver, ele escolhe ir para aquele nosso acorde estranhinho, né? Ele vai uma terça para cima. Ou então, você pode entender também que ele está estendendo esse dominante aí, escondendo o baixo dele, né? Fazendo dominante com baixo na terça, para quem está um pouquinho mais avançado aí. Essa é uma cadência comum também. Então ele faz aqui o pam, pam, só que aí ele não resolve, né? Essa última tensão. Então nós ficamos com 1, 6, 4, 2, 5, 7. Perfeito. Próximo exemplo? Vamos lá. Então vamos nessa. Primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro? Essa aí foi tortinha, hein? Ligeiramente, né? Vamos tentar entender isso aí. Essa aí não garanto não, hein? Vamos lá. Eu acho que nós começamos em um quarto grau, né? Aquele maior com sétima maior, que não é o nosso primeiro grau. E aí saltamos esse trítono para baixo, chegando então no sétimo grau, né? Que é aquele acorde meio diminuto, aquele estranhinho. Andamos uma terça ali, então chegamos no segundo grau, então temos 4, 7, 2. Depois vamos para o sexto grau, né? Temos uma, não é nem quase resolução, né? Seria uma quase plagal ali. E aí, vamos para o nosso primeiro grau, indo em mais um salto de terça, e depois mais um de terça indo para o terceiro grau, né? Então, se eu tiver que responder esse exercício aqui, que eu tenho, né? Que eu me coloquei nessa furada, eu diria que é 4, 7, 2, 6, 1, 3. É isso aí, bem estranhinha essa progressão, né? Várias trocas de acorde mantendo a função. E é difícil manter na cabeça, né? Porque ela meio que não tem uma direção clara. Exato, ela não tem um caminho tonal. Assim. Não tem um caminho tonal, né? Você vai esquecendo ela no meio do caminho. Exatamente isso, essa era a intenção. Quando a coisa é mais tonal, gente, é mais fácil da gente manter o negócio na cabeça, você entender o negócio como uma coisa só, né? O caminho inteiro.
em vez de você ficar decorando cada acorde. Nesse caso aí, eu tive que ir acorde por acorde mesmo, e isso aí confunde mais. Exatamente, é bem mais difícil. Por isso que o ditado atonal é sempre mais difícil que o tonal, né? Porque você tem que pensar intervalo por intervalo, soltando as amarras do tonalismo, né? Então vamos nessa. O terceiro exemplo da segunda tonalidade, vamos lá. Ou o sétimo do exercício como um todo. Vamos nessa. Bora. Segunda execução. Terceira execução. E agora, Pedro, o que te parece isso? Muito bem. Eu vou dizer que os dois primeiros acordes são o 3 e o 2, que eu ouvi esse movimento se aproximando da tônica, né? Esses dois acordes descendentes se aproximando da tônica por graus conjuntos. O que confunde um pouquinho é esse salto para a tônica, né? Se esse salto é um salto de sétima, ele vai para a tônica depois, mas ele vai com um salto ascendente, que dá uma confundida, mas eu vou dizer que é 2, 3, 1. Aí ele continua esse movimento descendente de graus conjuntos, então ele vai pro sétimo grau, sexto grau, quinto grau. Então 3, 2, 1, 7, 6, 5. Perfeito. Vamos para o nosso último exemplo da aula de hoje. Vamos nessa. Primeira execução. Segunda execução. Terceira execução, então. E aí, Pedro, como soa para você? Muito bem. Então nós começamos com dois acordes menores, uma relação de quinta, né? Então começamos com pom, pam. Aí nós andamos mais uma quinta, né? Pom, pam, pam. Então essa outra quinta a gente vai parar, na verdade, se a gente inverter essa outra quinta, né, seria uma quarta para baixo. Então, esse terceiro acorde é vizinho daquele primeiro. Então, nós temos os graus 2 e 3. Então, o que coloca essa sequência como sendo 2, 6, 3. E aí, a partir desse 3, a gente vai para outra sequência, que é uma figurinha já conhecida nossa, ali nos 3 últimos compassos, que é justamente o 4, 5, 1, né? Então, nós temos 2, 6, 3, 4, 5, 1. Perfeito, bicho, é isso aí. E assim encerramos mais um ciclo de exercícios de percepção harmônica, hein? Que beleza. Então, já que encerramos por aqui hoje, vamos lá para as nossas dicas culturais. Vamos nessa. Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente essa semana? Muito bem. Eu, essa semana, vou indicar um livro, para falar a verdade, um livro ilustrado. Para falar a verdade, uma HQ.
É o Maus, vencedor do prêmio Pulitzer, a obra-prima do Art Spiegelman. O Art Spiegelman é um escritor imigrante, com a família dele veio da Polônia, e ele trata nesse livro de contar a história do pai dele, do Wladek, contando a história biográfica da família dele como trama central, mas como pano de fundo para os horrores da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e partindo lá como os pais se conhecem, que se casam, a história da família dele, depois são aprisionados em Auschwitz, etc, depois imigram, e como isso reflete na estrutura familiar dele. Então, é uma história com um tema pesado, mas ele tem uma narrativa de boa desenvoltura, não é uma narrativa, não dá para chamar de uma narrativa leve, porque não tem, esse tema não tem como tratar com leveza, né? Existem cenas pintadas com cores muito fortes, apesar do livro ser inteiro em preto e branco, tá, gente? Não tem cores, é uma HQ todo em preto e branco. Ele não tem cores, mas as cores fortes aí vão pelo senso metafórico. Então, se você tem interesse, você gosta de história em quadrinho, você gosta de história em quadrinho adulto, de cunho biográfico, Maus, história completa do Art Spiegelman, da editora Quadrinhos na CIA, é a minha dica cultural de hoje. Eu adoro esse livro. Muito bom, eu não conheço, preciso procurar. Bom, a minha dica de hoje, para surpresa de absolutamente 0 pessoas, é um podcast, né? Mas a boa notícia é que dessa vez é um podcast em português. Um podcast aqui da nossa área, né, de São Paulo. Um podcast do William Pedroso, que é um regente coral e tal, e pesquisador que estudou na Unesp aqui, na nossa Universidade de São Paulo, e ele tem um podcast chamado Contraponto Profano, que eu descobri no Instagram essa última semana, e estava ouvindo, antes da gente começar essa gravação, inclusive, eu estava aqui ouvindo o episódio dele, chamado Fidelidade e Crueza Sonora, com o Rafael Hermès. O Rafael, que é também pianista, bacharel em composição pela Unesp e mestre pela USP, e ele vai no podcast falar justamente da dissertação de mestrado dele, onde ele, com todo esse arcabouço teórico, vai falar justamente do funk, o funk principalmente no contexto de São Paulo, Rio e de Minas. E ele parte ali da obra do Cancioneiro, do Luiz Tati, e vai adicionando outras pesquisas ali em cima e desenvolvendo essa dissertação em cima do funk carioca, né? Usando essas pesquisas de análise da nossa música popular. E até agora eu ouvi mais ou menos metade do episódio, está interessantíssimo, muito legal mesmo. Então recomendo pro pessoal aí o episódio, temporada 2, episódio 3 do Contraponto Profano, Fidelidade e Crueza Sonora, com o Rafael Hermès. Incrível, não conheço o podcast, vou dar uma sapiada também. Maravilha, então é isso? Entregamos mais um? Mais um entregue. Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Genquizur e Daniel Lima, produção de Pedro Genquizur e Daniel Lima, edição de Pedro Genquizur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é Aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o @semibrevespod, e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos e até semana que vem. Valeu, gente. Cuidem-se todos, fiquem em casa e cuidem-se. Principalmente. Um abraço a todos. Semibreves, edição de podcast.